Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de SQL Fundamentos, certo? Bom, eu vou pedir para que o pessoal tenha bastante atenção nas aulas. Vou pedir para que vocês façam os... A aula de SQL ela não tem muito exercício, mas enfim, que vocês entrem lá no ambiente que eu ensinei vocês a instalarem, né? Que façam, que procurem dentro das tabelas do Employees, das tabelas do HR, formas de trabalhar com o que a gente está aprendendo, formas de trabalhar com o que fazemos aqui nas nossas aulas. Porque SQL, gente, é diferente do estudo de um modo geral. O SQL não tem decorar. É difícil você pegar e decorar, vou decorar alguma coisa. Não, você tem que saber como funciona, saber que existe, para a hora que você precisar, você ter aquela visão específica. Mas somente a prática vai fazer com que vocês consigam realmente lembrar de tudo isso. E outra coisa muito importante também, está sempre olhando, está sempre procurando. Existem manuais da Oracle, independente dos manuais nossos de treinamento, que é referência de SQL, SQL referência. Não importa muito a versão do Oracle, claro, é interessante você pegar a versão que a gente está utilizando, que é a 12, mas você olhar o SQL referência do Oracle é muito interessante porque ele te traz algumas informações bem importantes a respeito do SQL do ambiente de um modo geral, certo? Então, vamos lá. Lembrando o que a gente aprendeu anteriormente, né? O que a gente viu na aula anterior. A gente trabalhou com recuperação de dados, extraindo dados, e a gente aprendeu a trabalhar com AND, com OR, aprendemos a trabalhar maiúsculas e minúsculas, lembra? Forçar a saída com upper para maiúscula, com lower para minúscula, init cap, colocando as primeiras letras maiúsculas, por exemplo, se tinha um nome, né? Colocando as primeiras letras maiúsculas. Trabalhamos com not, com o between e o end. Fizemos order by, que trabalhava com o ordenamento, comentamos a respeito do temporário, que utiliza bastante local temporário quando ele faz essa ordenação, quando ele utiliza o order by. Então, isso é o que vimos na aula anterior. Hoje, a gente vai trabalhar algumas funções. Função de conversão de tipo de dados. O que é uma função de conversão de tipo de dados? Bom, primeiro, é algo bem interessante a gente saber que ela é utilizada para converter, alterar tipo de dados. Porém, essa conversão sempre tem aquela ideia, aquela sensação assim de que vai alterar o que tem dentro do banco de dados. Essa função, a função de conversão que a gente utiliza, é simplesmente para converter o dado como ele está no banco, para que ele fique de uma forma mais visual, uma forma mais apresentável em um relatório, em alguma tela, alguma coisa assim que a gente vai utilizar. Basicamente, nas conversões, eu tenho dois tipos, a conversão implícita e a conversão explícita. A conversão implícita é aquela que, pela forma como eu coloco no meu select, na forma como eu coloco, ela sempre vai estar ligada a uma função select, isso é importante. Ela vai sempre estar ligada a uma instrução select, porque o select eu vou estar recuperando dados do banco, né? Então, ele vai estar, a função de conversão vai estar sempre ligada à seleção de dados. Legal. Então, a conversão implícita é aquela que eu não preciso escrever explicitamente a função. Eu não preciso colocar qual a função que eu quero. Simplesmente pela forma como eu coloco, o próprio Oracle, né, o Oracle interno, ele já faz isso, ele faz essa conversão implícita. E a conversão explícita, que vamos comentar bastante, é o que utiliza funções como, por exemplo, to chart, to date, to number, onde eu vou estar convertendo de uma coisa para outra. Eu quero converter de caractere para número, caractere para data, de data para número, de data para caractere. Então, isso que é a conversão. Ela é explícita quando eu utilizo, por exemplo, as variáveis, né, as funções de conversão. To chart, to date, to number, quando eu coloco elas, automaticamente eu estou falando de uma conversão explícita, onde eu explicitei a função. Eu falei qual a função que eu vou utilizar. Já a implícita não. A implícita eu não coloco e pela forma como eu coloquei, o Oracle vai entender.
Vamos ver como que isso realmente funciona. O que é uma conversão implícita de dados primeiro? A conversão implícita é quando eu não preciso colocar ou citar a função de conversão a ser utilizada, como eu já disse. Isso ocorre dentro do Oracle Server, ou seja, o servidor interno do Oracle faz a conversão de alguns tipos de dados já por padrão. Um exemplo de conversão é um select do tipo que eu tenho ali embaixo. Bom, o select é o nome do vendedor, from vendas, ou seja, from da tabela vendas, quando a data da venda for maior do que 1º de 11 de 2016. Ou seja, a gente já comentou que os campos, por exemplo, do tipo data, ele não precisaria vir entre aspas simples. Está vendo que ele tem entre aspas simples. O que vem entre aspas simples? Caracteres. É o tipo de dado varchar, por exemplo, varchar2 ou char. O que acontece? Quando eu coloco o campo data de venda entre aspas simples, o Oracle não vai dar erro. Ele simplesmente vai fazer uma conversão implícita. Ele vai pegar aquele valor e vai fazer a conversão. Ou seja, onde o campo data de venda é do tipo date, porém, como eu informei com aspas simples que indica que seja um campo varchar ou char, ele é automaticamente convertido sem que precise colocar a função lá de toChar ou toDate, a função para isso, que já seria uma conversão explícita. Então, essa é a diferença. Eu não preciso colocar isso aqui. O mesmo ocorre em uma query com número. Por exemplo, eu tenho ali uma outra query, onde eu peço o nome do vendedor, da tabela vendas, quando o código do vendedor for 1395. Só que esse código ele é numérico, mas eu coloquei entre aspas simples. Vai dar erro? Não. Simplesmente ele vai converter, vai fazer essa alteração. Esse tipo de conversão ocorre, por exemplo, com varchar ou char para number ou date. Então, de number para varchar, de varchar para number, então ele funciona mais ou menos dessa forma. Porém, uma dica muito importante aqui, dica que a gente não vê normalmente nos treinamentos, somente em treinamentos de TANI, alguma coisa assim. A conversão implícita, preferencialmente, pelas melhores práticas, deve ser evitada. Por quê? Ela vai gerar algo mais dentro do parse, dentro do processo, que a gente já viu quem é o parse, onde o banco vai analisar a query que chegou lá. Ele vai precisar fazer essa conversão. Isso, claro, não é que demore, mas é um item a mais que o banco vai ter que, vamos dizer assim, cuidar antes de fazer. Então, não é performático utilizar essa conversão implícita. Preferencialmente que não se use a conversão implícita, ok? Então, uma dica de melhores práticas, né? Aí, conheça a sua tabela, conheça o tipo de dado, e se você sabe que a tabela, por exemplo, tem um tipo de dado número, utilize o número, ou seja, sem aspas. Sabe que é uma data, não precisa colocar aspas. Então, por aí vai, é dessa forma como a gente deve fazer no caso, por exemplo, das conversões. Agora, a conversão explícita, aquela onde eu quero fazer essa alteração, eu quero informar a função de conversão que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu quero fazer uma conversão de número para caractere, eu utilizo toChar. Eu quero fazer a conversão de caractere para número, toNumber. De caractere para data, toDate. De data para caractere, toChar. Utilizações, formas de utilização, né, das variáveis, das funções de conversão. Por exemplo, a toChar, ele é muito útil em formatação de valores de resposta. Eu digo valores de resposta porque é o valor que vai sair num relatório, é o valor que vai ser utilizado dentro do where. A função de conversão, ela pode ser utilizada tanto para demonstrar, ou seja, dentro do select, no que vai ser selecionado, quanto no where, que é o que vai ser procurado, certo? Então, ele é bem útil, bem interessante quanto a isso. Lembrando, né, que essas funções não alteram o valor no banco, assim a forma como ela é demonstrada. Um exemplo da query abaixo, eu preciso demonstrar o mês com 2 dígitos e o ano também com 2 dígitos. Então, eu quero que apareça, lá tem um relatório específico, eu quero que traga o código do vendedor e traga o campo data de venda, mas esse campo data de venda, eu quero que ele traga com 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano.
Ou seja, ele vai trazer a informação 2 dígitos para cada um. Por que isso, Raul? Bom, talvez seja a exigência do relatório, talvez seja a preferência de quem está fazendo isso, né, de preferência do desenvolvedor, enfim, um motivo pouco importa, a forma é como a gente vai trabalhar. A forma como o Tushar é utilizado, ele faz assim. Bom, primeiro o código vendedor não tem mistério, depois eu coloco o nome da função de conversão, que no caso é Tushar, coloco o nome do campo que vai ser feita a conversão, e como eu estou pedindo para converter para caractere, eu vou dizer qual a máscara que eu quero que ele utilize. Máscara é eu dizer qual é o tipo, como vai ficar esse dado na hora da conversão. Esse aqui é um alias que a gente já sabe, mês de venda, que ele vai trazer essa informação. Na tabela vendas, quando o vendedor for George. Então eu vou trazer do George a venda, o código dele, vai trazer o mês de venda de todas as tabelas de venda, vai trazer a informação dos meses que teve venda. Também podia ser utilizado dentro da cláusula where, questão de prova isso. Eu só posso utilizar o Tushar dentro do select? Não, o Tushar pode ser utilizado também dentro da cláusula where. O exemplo que eu tenho aqui, select o código do vendedor, valor da venda, da tabela vendas. Quando, where, o Tushar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar quando a venda, eu não quero colocar a venda diária, eu quero fazer a venda do mês. Ele vai analisar lá dentro do banco, vai converter o campo data venda para que ignore o dia, e ele vai trazer tudo o que for do mês e do ano específico que eu coloquei ali. Legal? Agora uma coisa interessante, se aqui eu tivesse ainda para ele trazer o DT venda, valor da venda, vírgula, DT venda aqui, ele ia me trazer o DT venda como 1/2016 ou ia trazer dia, mês e ano? Ele ia trazer dia, mês e ano, porque eu estou formatando simplesmente o where, para ficar mais fácil de buscar. Eu não estou formatando o select. No exemplo de cima eu formatei o select a forma como ele ia trazer. Aqui eu formatei a forma como ele ia buscar. Questão de prova, isso eles costumam perguntar assim, tal query roda ou não roda? Então, essa é bem interessante. Falar nisso, só lembrando, query roda ou não roda, eu tenho um exemplo desse lá no final dessa aula de hoje, naquelas questões de prova, nas questões da prova 051, ele tem uma questão desse tipo, questão realmente real da prova. Quero que você responda as 2 questões que eu coloquei, eu não vou colocar a resposta dela hoje, e aquele que me passar por e-mail ou pelo WhatsApp a resposta, não no WhatsApp do grupo, no meu WhatsApp normal a resposta, ou por e-mail, vai ter um brinde, um desconto brinde em próximos treinamentos, certo? Então, eu sempre estou fazendo isso e gostaria que vocês realmente participassem para estimular a participação, para saber se vocês realmente estão prestando atenção, se o aluno realmente presta atenção no texto, no que é falado, no que é dado na aula. Então aqui um exemplo, esse tipo de variável de conversão, o modelo do formato deverá ser inserido entre aspas simples e deverá ser separado do valor por uma vírgula. Faz distinção entre maiúsculo e minúsculo e pode utilizar-se dos formatos válidos. Aqui, separado por vírgula, do campo, separado por vírgula e entre aspas simples. Aqui um exemplo de modelos de formato válido para data. Os modelos de formato válido para data são padrão e normalmente eles são utilizados para formatar saída de relatório. Então é bem interessante, ele traz a questão de abreviação, ele traz os 4Y, traz o ano inteiro em números, ou seja, 2016. Se escrever year, ele traz o ano por extenso. Em inglês, tá? Não tem conversão, não tem tradução para o português. o valor de 2 dígitos por mês. Se escrever month, ele traz o nome do mês em inglês. Se eu colocar MON, ele traz o trigrama, as 3 letras do mês. DI, a abreviação do dia da semana, DY, o dia da semana. DI, o nome inteiro do dia da semana. E DD, dia numérico do mês. Então, são alguns exemplos que são bem interessantes. Vamos ver aqui uma
uma forma de utilização, aqui um exemplo, né, do Tushar com data. Então, um exemplo de uso, ainda com o exemplo de uso do FM, que serve para suprimir espaços em branco. Imagine que eu tenha lá, eu quero demonstrar o primeiro nome, e eu quero demonstrar o hire date. Hire date é a data que a pessoa foi contratada. Então, eu quero fazer essa demonstração, porém, eu quero que ele me traga por extenso. Por exemplo, dia 2 de junho de 2010, 2 de junho de 98. Então, o que eu quero que ele traga? Eu quero que ele traga isso de uma forma que seja por extenso e não simplesmente com o barra ou com o tracinho, como normalmente a gente faz. Então, o resultado disso aqui vai ser o seguinte. Ele vai trazer 12 de maio de 2002. Por quê? 12, ele está aqui. O D está aqui. Maio no month e o ano nos 4 dígitos. Aí o de baixo também é a mesma coisa. Aí vocês vão dizer, mas da onde vem esse FM? O FM ele serve para o seguinte. Você está vendo que aqui é 7, teria um espaço em branco, o 7 ficaria aqui na reta do 2, com um espaço em branco na frente. Para evitar esse espaço em branco, eu coloco o FM, que é uma sigla que serve para suprimir os espaços em branco. Para isso que ele serve, ele formata suprimindo espaço em branco. Tá? Uma dica bem interessante aí para montagem de relatórios e tal, fica com um visual mais legal. Então, eu coloquei aqui o Tushar, que é a variável que eu quero de conversão. Não posso esquecer, esse é o campo que vai ser convertido. E coloquei entre aspas simples, está aqui as aspas simples, a formatação que eu quero. O D está entre aspas duplas, porque o D aqui é um caractere, né? São caracteres, ou conjunto de caracteres que eu quero colocar aqui no meio. Simplesmente ele vai aparecer como se fosse um carimbo, né? Toda vez que aparecer, o DE vai aparecer ali. Então, bastante interessante o Tushar com essa conversão de datas, trabalhando com data. Tushar com número serve principalmente para eu montar máscaras de valores, por exemplo. Imagina que eu quero fazer lá a comissão de um determinado vendedor, né? E nessa comissão eu quero listar um campo como valor de comissão, vou utilizar o Tushar também, e nesse Tushar eu vou fazer o seguinte, eu vou listar o nome do vendedor, qual a comissão, que é um campo que vai ser um campo number, que é um campo de valor da comissão. Esse campo de valor da comissão eu quero que ele me traga nesse padrão, nesse formato. Ou seja, o dólar significa que ele vai me trazer qual é o símbolo de moeda, de acordo com a instalação do Oracle, regionalização da instalação. Ou seja, ele vai trazer ali o símbolo de moeda específico. O 99, que significa as casas aqui, esse aqui, que são as casas de milhar, e esse aqui são as casas após a vírgula. Lembrando que para nós parece um pouco estranho, mas esse é o padrão default, vamos dizer assim, né, na maioria dos bancos. O ponto, que para nós é ponto, aqui é vírgula, e o que é vírgula é ponto, é como se fosse invertido. Tem como eu alterar o NLS para ele fazer essa situação, mas dessa forma como ele está aqui, que ele vai trabalhar. O Tushar serve para converter a saída select ou facilitar a entrada de dados através do where. Também posso utilizar ele dentro do where para que ele ache de forma mais simples. Então, ele vai trazer aqui o valor formatado, vai criar essa formatação. Mais uma vez, eu vou lembrar isso várias vezes porque eu acho muito importante isso. Ele não faz alteração no dado que está no banco, tá? Ele pega e o Oracle só altera a saída dos dados. Agora a gente vai ver outra função bem interessante. É um tipo de função que trabalha com diversos tipos de dados. Eu posso trabalhar com número, com data, com varchar. A ideia dele é basicamente para tratamento de valores nulos. Ou seja, ele permite substituir nulo por uma outra coisa diferente do nulo. E para que eu possa ter a saída, para que a saída de dados não fique muito estranha. Um exemplo num relatório. Eu pego lá o relatório, vou pegar aquele exemplo de relatório de comissões que demonstra bem.
quando eu falei lá de nulo, eu lembro que eu comentei a respeito desse relatório de comissões. Então o que acontece? Quem não tem comissão, a comissão é ausente. Lembrando que o ser ausente no banco de dados não é zero, não é espaço em branco. Ser ausente é nulo, é ausência de valores. Então, quando eu tenho ausência de valores, quando o meu valor é nulo, automaticamente o que acontece? Lá no relatório vai aparecer nulo. E às vezes não fica legal. Então, pode ser que eu queira tratar essa saída para que ele traga realmente alguma coisa ali dentro. Eu quero que ele traga um zero, por exemplo, acho que é o mais adequado. A comissão não é nula, comissão é zero, significa que não tem comissão. E é legal pelo seguinte, lembra quando eu comentei a respeito de valores nulos e eu falei que qualquer operação matemática, aritmética com valores nulos retornava nulo? Poderia colocar uma operação lá gigante envolvendo vários campos. Se por um acaso um dos campos fosse nulo, automaticamente ele retornaria nulo para todos, para todo o resultado. Pois bem, se eu não quiser que retorne nulo, caso tenha essa situação, eu posso utilizar as funções gerais que vão fazer essa conversão, vão fazer esse tratamento de valores. Legal? Então, vamos entender, vamos ver um pouco dessas funções de conversão, dessas funções gerais ali que a gente vai utilizar para trabalhar com valores nulos. A função NVL, ela é bastante utilizada para transformar um valor nulo em um valor real. Ou seja, eu digo que quando eu quero que quando ele encontrar um valor nulo, ele substitua por um valor específico, um valor real. Um valor como, por exemplo, eu acabei de citar, que não vai me atrapalhar em uma expressão matemática. Como exemplo, vamos imaginar que eu preciso demonstrar um relatório com todos os funcionários e as comissões específicas. Então, eu vou precisar fazer um relatório com todos os nomes de funcionários e as comissões que eles têm. Mas quando a comissão por um acaso for nula, eu não quero que apareça escrita null. Eu quero que simplesmente apareça zero. Então, quando a comissão for nula, eu quero que ele apareça um valor zero específico. Então, ali ele vai ter select no first name, last name, ou seja, first name, last name, e eu vou pedir para ele fazer o seguinte, eu tenho aqui o campo que vai ser avaliado, essa é a função NVL, sempre trabalha assim, parênteses, o campo a ser avaliado, esse cara aqui é o campo, e eu tenho o valor, caso esse campo seja nulo, qual valor ele vai colocar. Bom, se a minha comissão, a porcentagem de comissão for nula, ele vai colocar zero. Então aquelas pessoas que não tinham comissão, que a comissão era nula, vai aparecer o valor zero lá. No exemplo da query acima, o relatório irá trazer os valores das comissões para quem as tiver, e aquele que não tiver vai trazer nulo. Muito melhor, muito mais visível, né? Um visual muito melhor, principalmente para relatórios, a gente utiliza isso aqui bastante, para relatórios de BI, para relatórios gerenciais, né? Então formatar o relatório gerencial sempre importante, porque quem vai ver não tem conhecimento praticamente nenhum de SQL, mas ele tem conhecimento de relatório. E o que vai acontecer? Ele vai olhar e para ele pode parecer algo estranho, escrito null dentro do relatório, né? Ou nulo, ou vazio. Então para ele é interessante que apareça zero. Olhou zero, eu sei que não tem comissão, não tem nenhum valor específico de comissão ali dentro. Eu poderia ainda incrementar a nossa brincadeira aqui e escolher para que ele trouxesse uma frase, como por exemplo indicando que não tem comissão. Assim ficaria bem definido no relatório, funcionário sem comissão. Então eu estou comentando isso aqui para dizer que ele não só traz um valor zero, não, eu posso definir alguma coisa ali dentro. Aqui é um exemplo e ele ia fazer o seguinte, ele ia pegar o first name, caso a comissão fosse valor nulo, ele iria colocar lá funcionário sem comissão. Então é bastante interessante e é algo bem utilizável realmente em relatórios gerenciais. Então, a mesma função serve para campos date, varchar 2, number, e é muito útil para trabalhar com operações matemáticas, como eu falei, porque ele transforma o null em zero, que permite que se obtenha um resultado real na operação, o que, como a gente já viu, quando eu faço qualquer operação matemática com null, ele vai retornar um valor null, ou seja, ele vai sempre retornar algo nulo.
Continuando ainda, eu tenho a função NVL2. Essa função NVL2 ela é um pouco mais completa, porque ela faz teste de valores e retorna o resultado conforme o que ele encontrar. Então, imaginemos que foi solicitado para mim um relatório que traga informações sobre funcionários, classificando os comissionados e os sem comissão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro pegar o first name, tá? E vai colocar aqui dentro da minha função NVL2, olha que legal. Ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar o campo Commission PCT, esse é o campo a ser analisado. Depois que ele analisou esse campo, ele vai fazer o seguinte, se por um acaso o Commission PCT, a função trabalha da seguinte forma, ele testa o valor da comissão. Se não for nula, ou seja, se a comissão não for nula, significa o quê? Que o funcionário é comissionado. Ah, ele olhou lá e a comissão é nula. Ou seja, não tem comissão. Não tem comissão, o funcionário é sem comissão. Então vamos recapitular como que ele vai trabalhar, qual que é a forma que esse nosso carinha aqui trabalha. Essa nossa função NVL2. Ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar sempre pelo campo que eu estou analisando e ver a situação. O valor é nulo. Opa, se o valor é nulo, sem comissão. O valor não é nulo, comissionado. Então ele vai olhar, a primeiro item ele coloca naquele que está ok, ou seja, o que não é nulo, e o que está aqui ele coloca no que encontrar nulo, ele coloca aqui, dessa forma como ele vai trabalhar. Então, só vendo como eu coloquei ali embaixo, né? A função trabalha da seguinte forma, ele testa o valor da comissão, ou seja, o valor do campo Commission PCT. Se não for nula, ele coloca o primeiro argumento, que nesse caso é comissionado. Caso seja nulo, ele vai colocar a segunda opção, que estava dizendo ali sem comissão. Então, é dessa forma como vai trabalhar a função NVL2, bastante útil também para formatar a saída de relatórios. A função NoIF, ela faz um teste comparativo entre dois campos. Caso eles sejam iguais, ele retorna nulo. Se não for igual, retorna a primeira. Ou seja, eu tenho dois campos para ser comparados. Ele comparou um campo com o outro. Se por acaso aqueles dois campos forem iguais, ele vai retornar um valor nulo. Se não for igual, ele retorna o primeiro. Nesse exemplo aqui, ó, que eu coloquei ali o first name, no if, ele está fazendo o seguinte, comparando o campo salário com o salário mais comissão. Se por um acaso o salário e o salário mais comissão forem iguais, significa que a pessoa não tem comissão. Então, esse valor é nulo, vamos dizer assim, não interessaria no meu relatório. Ele vai comparar os valores, se forem iguais, ou seja, que o funcionário não tenha comissão, ele traz nulo. Caso os valores sejam diferentes, ele traz o valor do salário. Se for diferente, ele vai trazer só o salário e não o salário somado à comissão. Ah, mas eu queria que trouxesse salário mais comissão. Então eu inverto os lugares, coloco esse aqui, e ele faz a busca, ele faz essa análise dessa forma. A função coalesce, ela é muito parecida com a NVL que a gente viu lá no começo. Porém, ela é mais completa, porque a ideia dela, ela testa valores até que encontre um valor que não seja nulo. Olha que legal. Então ele vai testando valores, encontra um valor que não seja nulo. Então imagine que eu queira demonstrar ali o first name, o last name e fazer um coalesce da comissão ou do salário ou ainda do valor, colocar um valor zero. Com isso, de que forma que ele ia trabalhar? Então, ele vai analisar. Ele vai pegar o seguinte, vai testar valor até que encontre o que não seja nulo e vai exibir. Last name, first name, last name. Se ele está fazendo um coalesce e ele pegou a situação que o Commission PCT é nulo, ele pula ele e lê o salário. Se o Commission PCT for nulo, mas o salário não, ele printa, ele traz o salário. Se o Commission PCT já não for nulo, ele traz o Commission PCT e não traz os demais. É dessa forma como ele trabalha. É dessa forma que o coalesce faz. Ele procura o primeiro que não seja nulo e exibe ele.
Se não tiver nem esse, o que ele vai fazer? Ok, aí ele printa o 0. Então, ele vai verificar os valores e trará o primeiro não nulo que encontrar ou trará o valor 0, caso não encontre nada não nulo, né? Se ele não encontrar nada que não seja nulo, ou seja, que seja não nulo, confusão, né? Parece, mas não, ele encontrou um valor não nulo, ele traz ele. Se ele não encontrar, ele vai testando até o final e no nosso caso ele vai trazer o 0. Essa é a forma como eu defini para ele trabalhar. Então essa é a função coalesce. A NVL é mais utilizada, mas a coalesce também é legal, pode ser utilizada sim. Funções condicionais. As funções condicionais, elas operam em cima de raciocínio lógico. E elas são muito úteis basicamente em scripts com decisão dinâmica. O que é um script de decisão dinâmica? É aquele que precisa comparar item e tomar a decisão. Por exemplo, caso a situação tal ocorra, faça tal coisa. Se não, faça tal coisa ou ainda tal coisa. Esse é o famoso if then else para quem trabalha com programação. Quem trabalha com PL, quem um dia pretender fazer um curso de PL/SQL, né, que é Procedure Language SQL, ou seja, você trabalhar com linguagem procedural, você trabalhar com desenvolvimento de programas em cima de SQL. Então, o Oracle permite fazer isso, trabalhar com PL/SQL, trabalhar criando programas em cima do banco de dados. Bastante utilizado isso aí em programação PL/SQL, essas funções condicionais. Basicamente eu tenho o case e o decode, que podem ser utilizadas para demonstrar isso. Vamos ver como que vai funcionar, em situação que ele opera. Primeiro, como eu já comentei, ela é uma função que opera na estrutura lógica do if, then e else, ou seja, ele cria o raciocínio se x, então a opção 1. Outro, opção 2, ou seja, outro que não seja x, a opção 2. Então, dessa forma como vai trabalhar a função case. Vamos imaginar o seguinte, eu preciso fazer, me pediram, eu trabalho lá para o RH, e me pediram para fazer uma previsão dos aumentos salariais da empresa, um relatório de previsão de aumento salarial da empresa, e a política deverá aumentar de acordo com o cargo exercido. Ou seja, o cargo tal, o cargo de programador vai ter um aumento, o cargo de gerente vai ter outro, o representante de vendas vai ter outro aumento específico. Então, eu vou utilizar o case com essa situação. O case, ele trabalha com case, when, then e else. Ou seja, vamos entender aqui dentro da minha select como que ele está. Ele vai trazer para mim case, o job ID. Ou seja, ele vai analisar pelo job ID. Quando o job ID for programador, então ele vai me trazer, veja, ele não está fazendo aumento, gente, eu estou trabalhando com select. Ele está somente trazendo uma listagem de como vai ficar esse valor. Ou seja, uma previsão, por isso que é previsão. Previsão, select. Se eu quisesse fazer alteração mesmo, daí seria um outro comando, seria o comando update, que a gente vai ver ainda futuramente como que ele vai trabalhar. Então, como que é a regra, como que ele está trabalhando a regra do negócio aqui, como que é a regra dessa utilização? Vamos entender. Case, o job ID, quando o programador multiplica o salário por 1,05. 1,05 significa que ele está dando 5% de aumento. Então, quando o ST Clerk, 1,13, ou seja, 13% de aumento. Quando o Sale Rep, 1,26%. Else Salary End. O que ele quer dizer com esse else? Existem vários outros Job ID dentro do banco. Se não for nenhum desses três, é todo o resto, é o outro. Se for qualquer um dos outros, traga simplesmente o valor do salário, ou seja, não vai dar aumento. Por essa previsão, por essa política específica que está aqui, eu consigo dizer que eles estão querendo dar aumento só para esses três cargos específicos aqui, todo o resto vai permanecer como está. Então, o end são itens importantes. Então eu tenho aqui o case, o then, o when, case, when, then e else. Case, when, then
e else. Então, muito importante eu saber esse processo aqui, como que ele vai trabalhar. Bem interessante isso aqui. Outra forma mais simples até de eu utilizar, eu diria que é a mais usual, às vezes que precisei, eu não trabalho muito com programação, eu até para ser sincero, eu não gosto muito de programação, de trabalhar com desenvolvimento PL. Já fiz algumas coisas em PLSQL, mas eu não gosto muito. O meu foco maior é realmente o banco mesmo, administração. O SQL, como a gente está vendo aqui, é obrigatório para que você consiga se mexer, vamos dizer assim, dentro do banco, né? Mas trabalhar com a programação não é sinceramente muito a minha praia. Então, mas ela é bastante útil. E eu prefiro, no caso que a gente viu ali, né? Que a gente viu o case, eu prefiro utilizar, a gente viu aqui anteriormente, né? A gente viu a função case, eu prefiro utilizar a função decode, eu acho ela mais limpa. O que significa mais limpa? Ela é mais fácil de você visualizar, bater o olho no código e visualizar. E há quem diga, eu não fiz o teste, mas há quem diga que o decode ele é mais performático do que o case. Então, também funciona como uma função case, com if then else, mas ela é mais fácil de compreender, a sua escrita fica mais limpa. Vamos ver como ficaria o exemplo anterior feito com decode. Vejam, aqui nesse exemplo que eu tinha aqui, ó, ele tinha case when, else, end. Aqui, ele não precisa de nada disso. Ele faz select, decode, pelo job ID, programador then, stclerk then, srep then, o restante salary como novos valores. Então, uma forma mais simples, na minha visão, dele fazer isso aqui, dele trabalhar aqui. Então, eu acho essa função bem interessante, uma função bem legal. Ela é considerada função condicional, porque ela cria uma condição, quando for tal coisa, faça tal coisa. Então, é uma função condicional. O case e o decode. São duas funções bem legais. Essa aula de hoje ela vai ser um pouco diferente. Eu vou pedir para que vocês tragam para mim, me enviem por e-mail, pode ser. Esse tem que ser por e-mail, não vai poder ser pelo grupo de WhatsApp. Envie por e-mail, meu e-mail vocês têm, raul@rauldba.com.br. Duas queries, uma feita com o decode e uma feita com o case. Aliás, três. Uma com o case, uma com decode e uma com NVL. Façam para mim essas três queries e me mandem ela por e-mail, que vai valer um negócio bem legal para quem me mandar, certo? Então, eu quero incentivar, vocês devem ter percebido, já no começo da aula eu falei, a respeito da participação em aula. Tá? Eu vejo que a aula de SQL tem muito pouca participação. O pessoal quase não faz pergunta, não comenta muito. É comum, tá? É bem mais comum que seja uma aula mais calma, mais tranquila, com menos participação do que uma aula, por exemplo, de Tani, ou que uma aula, por exemplo, de DBA mesmo, seja DBA Júnior, Pleno ou Sênior, enfim. Mas ela é menos... ela é mais simples, né? Vamos dizer assim. Mesmo porque ela em conteúdo não se engane. O conteúdo não da aula, mas o conteúdo de SQL, ele é gigantesco, porque as possibilidades são inúmeras. Mas o conteúdo em curso, o conteúdo em aula é um conteúdo bem light, um conteúdo bem tranquilo, porém muito importante, certo? Então eu vou pedir essa participação, que vocês tragam para mim uma query com NVL, uma query com decode e uma query com o case. Simples, não precisa ser nada exagerado, mas dentro do que a gente viu aqui. Então, veja uma situação, pode ser até igual ou próximo dessa que a gente tem aqui, seguir o mesmo raciocínio, mas só para eu ver que vocês realmente fizeram. Detalhe, tá? Se demonstrar para mim, eu quero que vocês façam
e printem o resultado. Não é só me dizer o resultado que o query fez. Printe o resultado, pode fazer lá no developer, printe o resultado e me manda o resultado para eu ver, ok? Então, gente, a aula de hoje, como eu disse, ela é mais curta para que vocês possam fazer esse exercício, para que vocês possam realmente acompanhar o que tem sido feito até agora, tá? Como é de praxe nosso, vai ter as dicas de prova para a prova 1Z0051. Então, são duas questões, e essas questões aqui também, como eu falei, essas valem desconto. Então, vejam o resultado dessas questões, vejam qual que é o valor correto, né? E me tragam para até a próxima aula, na verdade, né? Me mandem por e-mail o resultado, qual que é a letra certa. Você pode dizer, professor, a letra, número 1, a letra tal, número 2, letra tal. Não precisa se explicar nem nada, só coloquem e me digam qual que é a letra correta de um, qual que é a letra correta de outro, certo? Então é um valor só correto a respeito de cada um deles. Não vou falar o resultado, né, naturalmente, porque se eu quero que vocês me tragam o resultado, eu não vou falar ele. Então é válido copiar e executar para ver se realmente executa. E isso aqui é uma questão padrão da Oracle, tá? Tem essa query tal aqui, que vai acontecer se eu rodar ela? Ela executa e traz os valores requeridos, ela executa, mas os valores não são corretos, ela não executa e produz um erro por causa de tal ou tal situação. Dessa forma como ele vai fazer. Aqui outro exemplo, eu preciso extrair os valores específicos de uma tabela, onde o Project ID contém uma string específica. Como que eu devo montar minha cláusula where? Então dê uma estudadinha, dê uma analisada, esse eu vou comentar na próxima aula também. Eu vou comentar o resultado. Eu sempre vou fazer assim agora, igual eu faço, estou adotando isso nos outros módulos. Eu passo a questão de prova e na aula seguinte eu corrijo ela, eu corrijo a da aula anterior, certo? Gente, então um grande abraço, era isso que a gente tinha para o nosso SQL de hoje. Espero ver mais perguntas, ver mais comentários, ver mais e-mails a respeito do SQL. Enquanto os outros módulos bombam, o SQL é meio paradão. Valeu? Gente, grande abraço e até a nossa próxima aula.